que o cinema é uma paixão. E o podcast surgiu dessa paixão pra gente falar sobre cinema. A ideia é trazer e falar levemente sobre cinema, não se aprofundar em coisas muito grandes, em questões muito pesadas ali. Não, a gente dá dicas mesmo, escutar as pessoas, o que que elas querem que a gente... do que elas querem que a gente fale, que tipos de filme, que tipos de diretores, porque é um universo muito vasto, né? O cinema tá sempre mudando. Eu até tô escrevendo agora uma série ali falando sobre as décadas no cinema. Então, se você vê que o cinema começou nos anos 20 ali, ele era mudo. Sim. A gente tinha um cinema que não tinha áudio. Vocês já pensaram? Era preto e branco. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando pra plateia, Jimmy. Como é que estamos? E aí, cara, estamos muito bem, né? Hoje tem aquele joguinho do Brasil, 16 horas, abertura da Copa. Vamos ver no que vai dar. É isso aí. Vambora. Estamos ansiosos. Quem são as convidadas especiais de hoje, Jimmy? Hoje nós estamos recebendo aqui duas incríveis convidadas. A primeira delas, Jessie Lodge, ela é publicitária, tem uma coluna sobre cinema no portal Acontecendo Aqui. Opa, tema legal, hein? Exatamente. E juntamente com a amiga dela, Aline Kalai, elas produzem um podcast sobre cinema. O Cine Girls, falando aí sobre vários produtos e trabalhos da indústria do cinema, comentando isso, né, para o grande público. Quem sabe a gente vai aprender a fazer podcast, então, agora. Talvez sim. E a Aline Kalai, ela tem vários projetos, ela é produtora de conteúdo pra internet, e ela tem um projeto muito legal que chama Backstreet Girls Brasil, e lá ela é a Nick, certo? Certo. Então, sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada pelo convite, gente. A gente que agradece o convite. Muito bom te receber aqui. Como é que a gente começa esse papo? Não sei, né? Vamos ver. Eu sei que uma não gosta de Harry Potter, e a outra não gosta de Tarantino, então já vamos começar soltando farpas. Já começou na polêmica. Não, gente, de novo, não é que eu não gosto de Tarantino, é porque ele é muito previsível, só Entendi. isso. Mas ele é um ótimo diretor, que fica registrado aqui, Tarantino é um ótimo diretor. Qual filme que não é previsível? O Ad Astra não é um filme previsível. A Origem não é um filme previsível. Filmes do Scorsese. Entendi. Filmes que tem Você não sabe o que vai acontecer Que não no são final. a jornada do herói. Tem uma virada no final? Tem uma virada no final. Que a gente não sabe, não tá esperando. Não, e os filmes do Tarantino são previsíveis. Infelizmente, pra mim, pelo menos são, né? Então... Eu ainda tô esperando quando que tu vai ler o tarô pra mim, vai trazer tua bola de cristal, os búzios, eu não sei exatamente, porque eu nunca consigo prever o que vai acontecer no filme do Tarantino. Todo mundo vai morrer. É simples. Não, mas é a virada de jogo ali, é como eles vão morrer, é isso que é o bom do Tarantino. Eu acho aquele Drink pro Inferno, se eu não me engano. Aquele filme espetacular, eu adorei aquele filme e assim, pra mim foi totalmente inesperado, assim, eu achei, eu adoro humor negro, eu acho assim uma coisa... É um nicho bem específico. Exato. E assim, é muito engraçado ver um filme de terror quando tu dá gargalhada, eu acho muito bom isso. E o Tarantino consegue trazer tudo isso, né? Ele consegue trazer um roteiro extremamente inteligente, as reviravoltas que a Jessie sempre prevê. As reviravoltas, e é um filme, os filmes dele são filmes muito violentos, mas que acaba ficando até um pouquinho, tu acaba esquecendo que eles são violentos por causa desse humor que ele sempre acaba trazendo. Pra mim, ele é o melhor diretor da atualidade, eu não consigo pensar em outro. Tipo, voa sangue na tela, olha lá, voa sangue. Ele é uma violência meio escrachada, assim, né? Vamos dizer, nos muito filmes exagerada, mas é uma violência muito bem pensada. Claro. Não é uma violência... Mas previsível. E aquele filme junto com o Travolta e a Emma Truman lá, aquele... Pulp Fiction. Ah, o Pulp Fiction, que também é dele, né? É dele, pra mim, um dos melhores filmes dele. E mistura que é uma arte, a dança, que é a música, que é um monte de... É que tem tudo isso e tem uns diálogos que conseguem te prender, assim. Tem um filme dele que eu acho que é o menos conhecido de todos, tirando aquele das líderes de torcida, que eu não consigo lembrar nem o nome, mas é o Oito Odiados, que é um filme, eu acho que é o filme mais odiado do Tarantino, a maioria das pessoas não gostam, porque... Eu não assisti esse, desculpa aí. Gente, eu tô fazendo podcast sobre cinema com vocês. Pois é, exatamente. Você não viu a animação, eu também não assisti Tarantino, né? Então tá por aí. Mas enfim, esse filme, Os Oito Odiados, ele é um filme que ele tem um plano sequência só de diálogo de 40 minutos. Nossa. Os primeiros 40 minutos do filme. E eu lembro de assistir esse filme, um filme de quase 3 horas no total, e eu lembro de assistir esse filme no cinema e ficar assim... Todo mundo fala assim, porque são 40 minutos, meu Deus, ninguém consegue assistir. E aí, quando... Eu falei, tá, mas já acabou? Quando acabou os 40 minutos? Não, deu 40 minutos. Qual é a história desse filme? Aí o meu ex-namorado que tava comigo falou, não, passou.
tô tentando lembrar agora bem o que é o plot, mas é aquele tipo de filme que é uma galera numa casa. Eu amo esse tipo de filme, né? Todo mundo trancado num lugar e aí você tem que descobrir quem que é o traidor, ou quem que é o vilão, ou quem que é, sabe? Sim. É o único filme do Tarantino que eu só vi uma Room, vez. assim, uma vibe meio parecida com Escape Room é legal. Eu amo esse tipo de filme, eu adoro. Então, pra mim, Os Oito Odiados não é ruim. Engraçado, eu gosto desse tipo de filme que não sei se é a mesma linha, tecnicamente, do ponto de vista de cinema, mas que as pessoas estão presas num lugar e vão morrer ou fugir. Então, tipo, Jogos Mortais ou Cubo, né? Exatamente. E daí a pessoa vai... Acho muito louco, assim, me dá uma... E eu gosto de filme de fuga de prisão também. Mas aí, no caso, é um thriller, no caso, né? Ele tá Conner. fabricando uma sequência de eventos pra provocar esse envolvimento. Entra no gênero, né? É o gênero do processo. O filme tradicional é aquela história convencional que vai evoluindo, que a gente fala da jornada do herói, né? Que faz aquele processo de fazer a pessoa tentar, não conseguir, aí vem alguém que é o mago, que é o cara que vai chegar e ajudar o cara a trabalhar. A estrutura clássica de o roteiro padrão. É o roteiro padrão. Assim, né? Mas eu acho que isso é que torna meio previsível, assim, em alguns momentos de tudo. Pois é, esse que o pessoal fala Jornada do Herói, tu meio Guerra nas Estrelas, né? Basicamente, a tu referência. meio que desmonta os filmes, assim, porque daí tu vai assistir, eu já sei o que vai acontecer, daí aí no final ele vai vencer. E quando você constrói um roteiro, eu nunca construí um roteiro, né? Mas, tipo, quando você vai construir um roteiro, você tem o momento ali o tempo certo em que tem que acontecer tal coisa, o tempo certo em que tem que dar o plot twist, tem todo uma mecânica, uma ciência, não deixa de ser, mas tem toda uma mecânica por trás, assim, de estrutura mesmo. É um processo, né? Porque um roteiro é um processo, então... E aí, quando você para pra pensar, assim, às vezes você vai assistir um filme, você já fica, tal hora vai acontecer isso. Pois é, né? Isso é louco, assim, porque não sei se vocês sentem isso, mas meio que perde a magia do filme, assim. Então, é por isso que eu falo do Tarantino, é uma coisa muito previsível. Eu não sei, isso é uma percepção minha, né, gente? De novo, o Tarantino é um excelente diretor. Eu gosto do tipo de enquadramento que o Tarantino faz nos filmes dele. É a arte de contar a história daquele jeito. Ali ele tá trazendo o que eu gosto, mas assim, o roteiro, ele é muito tranquilo de ser descoberto. O filme não é, considerando essa jornada do herói que a gente tá falando aqui, não é meio tipo montanha-russa. A gente já sabe que vai lá no final parar o carrinho, a gente vai subir uma rampa e não sei o que, vai correr, daqui a pouco ele para no final, assim. Basicamente já sabe o que vai acontecer e é um tempo determinado. É mais ou menos as 2 horas do filme. Depende do filme. Eu acho que tem muitos que a gente porque, não tem nem ideia do que vai acontecer. A gente não tá esperando o final, a gente tá esperando a experiência de ser entregue durante o episódio inteiro. Exatamente. Então não precisa ser entrega final. Pra mim é muito isso. É a experiência, é aquele momento que eu vou parar tudo que eu tô fazendo e vou, sei lá, no cinema ou em casa e ser engolido pela narrativa, né? Eu vou apreciar a arte da coisa. Sabe? Pra mim é muito isso. E a parte da emoção também, né? Eu gosto muito de filme espanhol, porque, não sei, parece que tem uma carga de emoção muito maior, é muito mais vivido, né? Do que outros filmes. Eu lembro de um filme que eu assisti, que pra mim é um dos melhores filmes que eu assisti nos últimos tempos, que tem no Netflix, que vem o cara numa estrada, não lembro o nome, ele atropela uma pessoa, daí ele tem que esconder que atropelou essa pessoa, daí vai pra casa dele, tem que esconder o corpo, esconder isso da esposa. E é uma história que te prende, assim, ele sofre com isso. Ele fica o tempo todo sofrendo e tu sofre junto. É diferente de outros filmes que parecem mais impessoais, assim, eu não sei explicar. Eu acho que o filme europeu tem essa característica, né? De sofrimento, de trazer um drama ali pra você ficar pensando depois. Tipo Casa de Papel, né? Tipo, é sofrido, Sofrido. Assim. Nossa, tem muito filme europeu. Eu assisti esses dias ali no Festival de Cinema Varilux, que teve cinema francês. O filme, nossa, a personagem sofria no filme todo. Não vou contar o que aconteceu no final, porque depois eu vou dizer o nome do filme, eu não tô lembrando agora. Mas ela sofreu o filme inteiro, filme assim. que foi lançado agora, a gente falou dele no agora. podcast. É o Esperando Bom Jungles. Esse filme aí. Gente, daí você fica ali naquele negócio. Então é uma doação. É uma situação que você tá ali pra ser envolvido pelo negócio. Mas também é uma escolha. Que tipo de experiência você tá querendo curtir, por exemplo? Eu não sei se eu curto muito ser derrubado pela narrativa, de chegar e ficar carregando aquela carga, né, pesada de talvez um filme. A gente tá falando uma referência de um filme espanhol. Eu não sei, eu gosto muito do humor bem construído, assim, e a minha experiência não necessariamente precisa ser positiva, mas no meu entendimento ele tem que ser gratificante, assim, não uma carga, né, não uma cruz para ser carregada. Eu não sei, lembro daqueles filmes também
Como é que tem um filme japonês que eu vi um tempo atrás, que era 2 horas só com musiquinha, com o cara dançando, não sei o que, não lembro do filme. Eu não lembro o nome do cara. O cinema japonês, na verdade, tem umas obras que são sensacionais, assim. E são bonitas. No último Oscar, a gente teve um indicado que chama Drive My Car, que é um filme de 4 horas, que são Muito 4 bom. horas que passam brincando, assim. O filme é muito lindo mesmo. Quando a gente para e começa a abrir um pouquinho os nossos horizontes, assim, para ver coisas que não são hollywoodianas, a gente se surpreende demais, assim, demais mesmo. E agora, a academia mesmo tá começando a ficar um pouquinho mais democrática, porque não era, a academia era muito conservadora. A academia, no caso, né, que faz a curadoria ali do Oscar. E eles estão começando a ficar um pouquinho mais democráticos. Tanto que 2 anos atrás a gente teve um filme coreano, né? Que foi o Parasita, que é ganhou o Oscar, que nunca tinha acontecido, né? Quer dizer, aconteceu uma outra vez. Mas essa foi a segunda vez que aconteceu. coreano, né? Então... É que eu queria chamar esse lado desse filme japonês que eu tava falando, porque na verdade eu tenho uma sensação que parece que é forçado demais, no sentido assim, olha a minha arte, olha a minha arte, olha a minha arte, mas sofra a experiência de 2 anos, 2 horas assistindo aquela arte forçada. É que eu não sei, eu não consigo me conectar muito com filme asiático de maneira geral. É legal, por exemplo, teve aquela série recente que foi bem famosa, que... Esqueci, Batatinha frita, 1, 2, 3. Isso aí, eu um dorama, né? Eu não assisti. Acho que é coreano, né? O Dudu que pode me... Hã? Squid Game, é isso aí. Isso. E aí eu assisti, achei legal pra caramba, só que no geral, eu não sei, são umas expressões meio... tipo, veja isso, sei lá, um negócio meio artificial ali, que não combina. Ali tem uma pegada de reality, né? É uma tendência de muitos filmes que a gente viu aí na televisão de chegar Eles olham, um fósforo. Mas é de fazer experiências onde a pessoa tá vivendo uma vida real, né? No episódio, né? Numa apresentação, naquela história. E se você for parar pra pensar, o Bruxa de Blair já fez isso ali há 25 anos atrás, 23 anos atrás, né? Sim. E agora já filmes como Guerra nas Estrelas, ou que a gente tem a história do Spielberg, eles são muito mais fantasia, né? São ficção, muito mais, né? É uma ficção científica, uma coisa de aventura, totalmente o oposto do que o cinema coreano quer trazer. O cinema japonês também tá trazendo uma coisa muito mais atualizada, né? Não se diga que seja ficção científica, porque na realidade eu li uma vez um artigo falando que poderia, ser... época da medieval, a mesma história pode ser contada uma história medieval idêntica, assim, com martelo, com espada e coisa parecida, poderia ser construído mesmo princípio, né? Porque na verdade é toda a mesma pegada, assim, de chegar e a visão heróica, a pessoa que tem aquele status, tem toda uma configuração que é idêntica. E acho que ela é só contada numa história de ficção científica, numa história futura. Tipo uma receita de bolo, que tu quer dizer, assim, mais ou menos por aí. O cinema tem isso também, né? Sim. Assim como todos os outros ramos de negócio, o cinema também tem uma receita do bolo meio pronta. Igual a música tem, né? Formadores ali de músicos, tem uma receitinha de bolo, então eu acho que tem existe. alguma cadeira passando Pode ser a minha. Ou pé, ou alguma coisa passando na mesa. Pode ser a minha. Tá. Tava pegando, né, Dudu? Acho que se quiser baixar tua cadeira um pouquinho. Não, tranquilo, tô de boa. Tá. Não, na realidade eu acho que tá embaixo na pé da mesa aqui. Ah, tá. Não, realmente tem essa receita. Daí tu pega filmes, por exemplo, sei lá, aquele cara que faz filme de ação, que todos são iguais, assim, que tu já sabe o que vai acontecer. Tem vários caras que... The Rock? É o Spielberg? O Spielberg nem muda a expressão, cara, igual. Então, Spielberg não, eu falei o Stallone, desculpa. O Stallone. A gente falou do Stallone, falou dele. Do Schwarzenegger. Tem aquele Steven Seagal, né? Que Steven Seagal. Que é, assim, ele tem um monte de filme e é tudo igual, assim. Tu já sabe o que vai acontecer. Mas a gente falou justamente sobre isso no nosso último episódio, que foi pro ar ontem, né? Que é muito isso, assim. Nos anos 80, a gente teve aí um boom da tecnologia de efeitos especiais começando, né? Então... As produtoras apostavam muito nisso, os estúdios apostavam muito nisso, de efeitos especiais. E os filmes de ação, eles são um prato cheio, né? Não, muito. Então, sei lá, o Steven Seagal, o Arnold Schwarzenegger, o Stallone, se você for olhar os filmes deles, é tudo igual, é realmente tudo a mesma coisa. E é loucura, né? Eu tava falando ainda há pouco do Blade Runner, eu vi o primeiro filme, né? E a gente foi olhar, os efeitos especiais são bem pobres no sentido do que a gente tá esperando hoje em dia. Não, gente, não tem nem assim, não tem nem comparação, assim, um outro tema que a gente falou, outro filme que a gente falou, que a gente já gravou e não lançou ainda, foi o Avatar, né? Porque o Avatar, ele, lá em 2010, quando ele foi lançado primeiro, a gente viu um tipo de tecnologia, e o James Cameron, que é o diretor do Avatar e do Titanic também, sempre quando ele traz uma obra nova, ele traz isso. O forte dele é
tecnologia. Eu acho as histórias do James Cameron muito bosta. Nossa, gente, vocês gostaram de Avatar? Não, a gente vai fazer esse corte, vai postar e marcar ele lá. Não. Vai bombar, vai bombar. Também, Eu já também não falei, achei. Por favor. Não, eu já publiquei no Instagram que eu também não gosto dele. Sim. Mas é que o tipo de tecnologia que a gente tem hoje não era o mesmo tipo de tecnologia que Mas a gente ele tinha lá nos anos 80 também, de software, né? A própria tecnologia do 3D, Mas o James estilos de gravação. Cameron mesmo, nos anos 80, com o Robocop, meu Deus. Foi uma coisa inovadora, mas assim, você via que era uma coisa precária ainda, né? Tecnologicamente falando, era muito precário ainda. A gente não tinha todos os softwares que a gente tem hoje, porque hoje você Gente, não desculpa, grava nada eu falei no de local. novo, Robocop é o Exterminador do Futuro. O Exterminador do Eu Futuro. sempre confundo os dois. Sempre. Assim, vamos Pra dizer ver, que né, não tá como muito é que longe é. um do outro. Mas hoje, assim, você grava aqui em Florianópolis um filme que pode ser que você esteja num ambiente de Paris. Se Pois você é. tiver uma pós-produção muito boa, não dá pra dizer que não foi gravado naquele lugar. Eu tô me lembrando daquele filme Contatos Imediatos Terceiro Grau. Eu me lembro de ter assistido com adolescente, né? Sei lá. Eu adoro esse filme, acho um amor. Hã? Eu acho um amor. E eu, depois, faz uns 3, 4 anos atrás, eu vi de novo, assim, queria ver de novo. Engraçado, a experiência, ela não me entregou do mesmo jeito que eu passei daquela época, assim. Não de tem ficar como. É diferente, você tá em outra época da tua vida. Também... Não, e não só por isso, mas porque hoje em dia, como a gente falou ali, a gente tinha tecnologias tipo Avatar, que em 2010, assim, virou uma chave no cinema, e a gente falou do que a gente tá esperando ver agora. Será que a gente vai ver mais tecnologia? É. Como será que vai ser? Pois é, né? e assim, Metaverso. eu vejo esse lado da entrega escondida, no sentido, a gente via, digamos, contato imediato terceiro grau, mas que é uma criança, não sei o que, sai, e aí aparece uma luz e desaparece, e aí a criança desapareceu. A gente não vê, teoricamente, a gente imagina A gente sente o que vai acontecer. Eu gosto talvez alguma muito coisa. desse terror mais psicológico, assim, que não tem monstro, que não tem. Que você não sabe o que tá acontecendo. Assim, pra mim é o meu tipo de filme de terror preferido. Porque talvez dê muito espaço pra tua própria imaginação, né? Então cada espectador cria o seu próprio cenário É mental. teu próprio monstro. Qual que é o meu pior monstro? Meu Deus, é ele. Porque, assim, o negócio do monstro, por exemplo, eu acho um saco, porque às vezes, velho, tipo, você sabe que o monstro não existe, sabe? Então ele. Sim. E às vezes ele é tão mal construído que você não acredita no filme por causa disso. Mas depende muito do roteiro, né? O Stranger Things agora, que é uma série que fez um sucessão aí. Gente, aquilo ali tá trabalhando em vários tipos de mundo. Mas é justamente isso, é porque Nossa, o monstro muito do legal. Stranger Things é muito bem construído. Muito bem E construído. a Stranger Things é uma das melhores séries, assim. Eu também acho, da atualidade. É legal, mas mas chegou um momento que eu enjoei, sabia? Não sei. Sério? Eu enjoei, assim, no meio do... Eu assistia, legal pra caramba, é Pra demais. mim, assim. Stranger Nossa. Things nunca é suficiente. Mas assim, eu gostei da primeira temporada, mas eu realmente, quando começa a segunda temporada e coisa parecida, começa Acho que é a assim, mesma não. coisa, tu já sabe, é meio que... É que o início da segunda temporada é meio cansativo, Não assim. é. Até eu achei um pouquinho o É. início da segunda temporada. Mas depois ele se torna de novo muito interessante ali. Então, é que depende muito do roteiro, né? Não Exato, do roteiro. Mas assim, eu queria saber como é que vocês foram parar em cinema, assim, a gente nem falou disso ainda, já foi mergulhando no assunto. Como é que vocês se despertaram pra essa área? Vocês conhecem há muito tempo? Vocês são aqui de Floripa? Então, a gente se conheceu através de uma amiga em comum, que é a Fernanda. Ela vai ouvir depois isso aqui. Só faltava que ela não vai ouvir, né? Ela falou, a Aline trabalha com produção, a Jess trabalha com produção também, a Aline é produtora de conteúdo, vou apresentar as duas. Aí nos conhecemos, começamos a trabalhar juntas, eu comecei a produzir alguns materiais digitais ali pra Aline. Legal. E ela tinha feito uma gravação com uma outra amiga sobre cinema ali no período do Oscar. E eu já escrevia coluna de cinema pro Acontecendo Aqui. Ah, legal. E a gente começou a conversar, vamos gravar no próximo ano a coluna do Oscar também, vamos fazer alguma série de vídeos, fizemos, e lá surgiu a ideia de fazer o podcast. Podcast sobre cinema. A gente gravou um vídeo pra falar do Oscar de 2019? Foi 2020. E aí eu lembro que a gente gravou e o papo não parava, assim. A câmera desligava e a gente... E aí eu cheguei em casa e falei, Jess, vamos... Pô, a gente não consegue parar de falar disso, vamos transformar isso num podcast. Como é que tá esse lado do consumo de informações ou de conhecimento sobre a arte do cinema, vamos dizer assim. Eu me lembro um tempo atrás, que não tinha a época da fita de videocassete, VHS. VHS, tinha jornalzinho, leitor, naqueles lançamentos e não sei o que. A gente, na verdade, consumia os lançamentos, as novidades, a gente ficava muito mais envolvido com as narrativas, as histórias.
Eu não sei se hoje tá um pouco mais, talvez, exagerado, no sentido que tem muita opção, né? Tem muita coisa, aí não sei se a gente perdeu o controle, não sei que era um lançamento, não tem mais isso. O que a pessoa está consumindo? Eu sou uma órfã da revista 7. Eu lembro dessa revista. Gente, tinha uma coisa, assim, que o dia que ela chegava na banca, eu ia lá e eu consumia ela do início até o final. Por quê? Isso, sei lá, falar 98, 99, né? Eu tinha, sei lá, 12, 13 anos na época. E lá tava tudo que ia ser lançado, quando ia ser lançado, e aí falava de clássicos também, e crítica, e eu era simplesmente apaixonada. E era o guia que a gente tinha, porque era uma época que a gente não tinha tanta informação na internet, né? Hoje em dia, se você for parar pra pensar 24, 25 anos depois, olha o que a gente tem de informação sobre absolutamente tudo. E aí a gente tem os streamings, então as pessoas consomem muito mais conteúdo digital, no caso, isso não deixa de ser, né? E elas estão querendo consumir mais. Quem nunca teve a frustração de abrir o Netflix e, putz, já assisti tudo que tá aqui de sugestão? Parece que não tem nada, né? Parece que não tem nada. Mas as pessoas não sabem procurar no Netflix Pois é, também. não tem como hackear o catálogo, tem um negócio assim, tem como né? hackear catálogo. Até já escrevi sobre isso na coluna, depois o pessoal pode buscar lá no portal Acontecendo Aqui. Você tem uma forma de buscar e que o algoritmo te dê Pra sugestões cima, bolinho quadrado. sugestões parecidas Mas não é também nem, com o que você não é já nem o consome. buscar, putz, não tem mais nenhum lançamento. Parece, sabe? E as Dá essa produções também sensação, dos né? streamings começaram a cair um pouco, né? Começaram a cair a qualidade das produções dos Sim, streamings. tem A muita- gente viu que muita coisa ruim está sendo produzida. Precisa de volume, sempre né? que- Também isso. É que também antigamente não tinha muita opção, então era o que tinha, assim, eu lembro de ir na locadora no final de semana, assim, sexta-feira, aí pegava 3, 4 filmes. pra Pegava assistir. 3, ganhava 4. Uma parada assim. Ai, e aí era sempre muito esquecia de devolver na segunda e devolver só na quarta, né? E pagava rios de dinheiro Pagava pra, uma multa. pra locadoras. E aí a gente, pegava os filmes e era um evento, né? Assistir o filme. Isso. E hoje em dia. Chegou um lançamento. Como é que eu conversei com um cara lá, ele dizia, reservou pra mim. Cara, Eu vou- Missão Impossível, assim, eu tinha que ir meio-dia na sexta-feira, senão tu não pegava mais. sei Vocês lá. lembram de quando foi lançado Missão Impossível 2? Eu lembro que assim, eu era rata de locadora, né? Então, eu morava na frente de uma locadora. Você e eles devia tinham- ter conta na locadora, tipo a gente, né? Conta na locadora, óbvio. Óbvio, Você minha mãe pega tinha, X claro. filmes por mês, quando E paga tem. por mês. Óbvio. Nossa, a 10, minha, meu Deus, 15 a minha reais mãe por tinha O mês. streaming antigo, A minha mãe entendeu? tinha um ataque cada vez que a conta chegava lá na loja. Porque eu e a minha irmã, a gente era, tipo, a minha irmã, inclusive, é formada em cinema, fez faculdade disso, né? A gente era muito consumidora de tudo que era audiovisual, assim. Quando meu pai botou a TV a cabo lá em casa, esquece. Eu quase repeti na escola aquele ano, gente. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu quase repeti mesmo. Porque era consumidora, gostava. Sempre gostei de cinema, de TV. E aí eu lembro no lançamento do Missão Impossível 2, quando foi lançado em vídeo, eu lembro assim, ó, de uma estante inteira, que a locadora colocou, uma estante pequena, inteira de Missão Impossível 2, e um outdoor do lado da minha casa, no estacionamento, que tinha, e as pessoas tiravam foto. Tá bom pra você? Olha aí. Nossa senhora. Porque era a sensação. Foi um filme marcante dos Com uma anos. música do Metallica, fez Nossa, todo um... total. Acho que foi um dos. Claro, Tom Cruise tem outros filmes, mas foi um dos filmes Sim. mais importantes dele. Acho que foi o filme mais importante da carreira dele. Não, e Então é ele era muito sensacional. esperado, né? O Top Gun, Sim. acho que é mais importante, né? Não, ele é o que lançou, mas o Missão Impossível que é o filme que acho que bilheteria, em termos de bilheteria, é muito maior. Legado, Tem vários, né? legado. Pois é, legal. aí Top Gun essa- ou Missão Impossível? essa- Top Gun. Ai, Top Gun. Não, fala em Top legado. Gun. Top Gun. Mas essa escassez, esse negócio do lançamento e coisa parecida, fabricava assunto, de certa forma, as pessoas queriam acompanhar isso. Digamos, isso virava notícia, isso era uma coisa que as pessoas ficavam engajadas e ficavam consumindo. Como é que as pessoas estão consumindo isso hoje, no sentido de estar falando de produzir um artigo, uma coluna? O que as pessoas estão consumindo? Hoje a gente tem alguns sites de referência no Brasil e no mundo também, né? A gente entra no site das principais premiações, entra no IMDb, que é onde tem um catálogo de todos os filmes produzidos no mundo inteiro, né? No caso ali, tem coisas técnicas também, então eu pelo menos tenho a referência por esses portais. E alguns portais nacionais aí, não sei se a gente pode fazer propaganda aqui. Sim, pode, claro. Adoro Cinema, Pipocando, Omelete, algumas referências na área. Eu vejo muitos youtubers, assim, que são a Carol Moreira, a Isabela Boscov, agora que despontou, né? Ela era colunista, escrevia muito tempo acho que era pra Veja, se eu não me engano, ou pra Folha, não me recordo agora. E ela tem um canal há 6 anos e no início desse ano ela viralizou.
Aí tem ali a Renata Boldrini, que faz o Telecine, que trabalha também com conteúdo de cinema. Então, eu consumo muita coisa no digital mesmo, né? Através do próprio Instagram, onde eu vou seguindo as pessoas. Mas o portal que eu mais entro pra buscar informação é IMDb. E pra saber dos lançamentos, aí tem que ver nas distribuidoras e nas próprias redes de cinema mesmo, né? E o pessoal, o pessoal tá correndo atrás de lançamento ou de que é um grande filme bacana, velho pra ver? Tipo assim. Ai, agora é uma pergunta difícil. Eu não Eu sei acho te que responder Eu acho que, isso, não. na verdade, depende muito do público, assim, né? As pessoas querem saber o que tá sendo lançado. E tu perguntou ali, como é que as pessoas fazem isso? Essas rodas de conversa, essa expectativa, eu acho que é tudo via Instagram, via Twitter, né? Uhum. As pessoas postam um filme lá tô assistindo esse filme, pô, ele é bom, ele não é? E as pessoas conversam. Eu converso muito no Instagram com as pessoas sobre isso. Assim, Eu postei também. alguma coisinha e a pessoa vem e me pergunta, mas é bom, eu lembro muito, assim, quando o Titanic foi lançado, que as rodas de conversa, elas se dividiam entre você assistiu o Titanic ou você não assistiu. Sim. Você podia participar ou não da conversa. Uhum. O Titanic, eu acho, assim, que na nossa geração, ele foi o maior lançamento, né? Foi. O que teve maior repercussão. E agora é isso. Na época tinha uma coisa muito grande sendo lançada. Hoje em dia, não. Hoje em dia são várias coisas. Sim, Eu tenho uma são sensação... as bolhas, né? Vamos dizer assim, né? Uma sensação de que a nossa TV de casa tá muito mais longe do cinema do que antigamente. Por quê? Porque antigamente saía um filme no cinema e às vezes a gente não assistia, e aí em algum momento ele ia chegar na locadora pra te pegar e assistir ele depois. Só que hoje não tem esses filmes no Netflix, por exemplo. E aí o streaming que a pessoa assina é o Netflix. Então, por exemplo, sei lá, Coringa. Tinha no cinema, daí agora já tá passando na TV a cabo e tal. Mas onde eu assisto esse filme hoje, porque não tá dentro do Netflix, por exemplo, não tá dentro do Amazon Prime. Como é que as pessoas fazem? Ele tá dentro do outro streaming que é o concorrente. Mas assim, se você assina uma TV a cabo hoje, você tem a opção de comprar o filme ali, alugar o filme através da tua plataforma de TV a cabo, no caso, né? Isso. Tem esse serviço, por exemplo, a que eu assino tem esse serviço. Você pode escolher filme de qualquer tipo de streaming, porque hoje não tem a locadora, mas você consegue alugar via internet. Sim. Acho que o próprio YouTube tem serviço de locação, se eu não me engano. O YouTube tem. E é bem competitivo o preço deles. Né? Então, eu sei lá, assim, você alugava um filme na época pelo valor que você aluga um filme no YouTube hoje. Olha o quanto a moeda mudou, né? Então, Então você consegue alugar através das plataformas tranquilamente. Mas se você já assina, por exemplo, nós aqui assinamos algumas plataformas. Não, todos não dá. Aí, gente, tem uma oportunidade de negócio. Façam um que tenha todas as plataformas. já pensou? Então, aí assim, seria maravilhoso. Porque Mas assim... é um inferno. Eu acho que eu devo ter todas lá em casa, não sei. Que cada filha puxa pra uma direção diferente. É um inferno esse Aí, ó. Aí Então, tem Disney muito Plus, da faixa Star Plus, etária, Eu tenho Netflix, o Apple Amazon. TV e tenho o Netflix, mas já tive Amazon Prime, mas eu não gosto da dinâmica ali da Amazon, acho o software ali pra... Eu também acho bem ruim, Cai tá? o filme, aí quando volta, não volta pra onde tu parou, é horrível. A experiência um dos ruim. mais precários, assim, a Amazon. Mas, assim, DirecTV HBO também... DirecTV Go é o pior de todos. É que eles têm muitas produções boas, né? Sim. DirecTV Go, nem vi, gente. Não sei, Também não vamos falar mal também. Mas, Patrocina assim, a gente. patrocina a gente. E tem ótimos nacionais aqui também, que a gente ainda não tem muito conhecimento. O próprio Look, que é uma plataforma que você pode alugar também os vídeos. Só que a gente não tem muito conhecimento. Pra quem gosta de cinema alternativo, tem o Mubi, que é muito Também legal. é muito bom. Os filmes que você não vê nos outros streamings, eles estão lá. Especialmente de cinema europeu. Até tem muito filme de cinema argentino lá. Bem legal Espanhol mesmo. também. A gente tá falando ali a bastante. questão das bolhas. Tipo, no passado a gente tinha, digamos, uma narrativa que era comum pra todo mundo, né? Então todo mundo ia pra estreia, ia aparecer no cinema, tinha 3 cinemas na cidade, e quase todo cinema tá passando o mesmo filme. Aí tu entrava lá, assistia aquele filme, tá todo mundo falando daquele filme. E a gente não tem mais, de certa forma, esse negócio, né? Digamos, como é que cada um faz um consumo individual no seu tempo, sem falar pra ninguém. Não quer nem posta um stories, né? Se fosse um restaurante, botava um story, mas nem isso no cinema tu faz hoje. É engraçado, eu sei. pessoas fazem. Tem gente que A faz. gente faz. As pessoas fazem. A gente faz, A mas pipoquinha eu tô pegando. Na frente, é que eu acho que na frente do depende muito. cinema tem um pôster, né? Gente, eu A gosto gente da minha faz TV. ainda.
Eu posso da minha TV também. Não, e assim, eu acho que depende muito do filme também, que, né, agora tá com essa onda dos filmes dos super-heróis, mas, por exemplo, um lançamento tipo Avatar, vai estar lotado o cinema, e vai estar lotado por algumas semanas. Eu não tinha visto isso até o Top Gun esse ano, que, claro, a gente teve a pandemia, teve aquele período ali que os cinemas ficaram fechados, que foi muito prejudicial pra toda a indústria do cinema, mas ali no Top Gun eu vi filas, Sim, eu fui via ver gente também. no cinema. Aquilo ali é uma empolgação, assim. Eu gosto de assistir filme em casa, gosto, mas a sensação de estar na sala de cinema, do som, do vídeo, é outro assunto. Eu acho que o cinema nunca vai morrer. Se depender, né, de quem gosta de cinema mesmo, não vai. Talvez as salas fiquem um pouco menores, ok, mas vai ter um público pra Por que aquilo. que filme de super-herói faz tanto sucesso? Uma ótima pergunta, porque os roteiros são ruins. Pois é, às porque eu particularmente não Eu gosto. gosto Assim, eu também, não, eu não- também. Também gosto não de- sou muito fã. Eu gosto de filme de realista, assim, digamos, se é que eu posso dizer. Eu acho que é Assim- pelas mega produções que tem, atores muito consagrados ali, maquiagem diferenciada, a própria pós-produção deles, né? Aquela Mas eu negócio acho de que não é só isso, fantasia. não. Eu acho que talvez tenha muito isso do herói, do próprio herói, das Pode pessoas ser. quererem ainda ter essa coisa do salvador, do que pode trazer uma esperança pra elas. Talvez elas nem saibam que isso tá lá no subconsciente delas, Sim, mas claro. talvez Na seja, verdade- seja isso. O herói, esse tipo de herói, super-herói, é um cara único, né? Ele é um cara que chama atenção. Então todo mundo ambiciona ser uma pessoa que é reconhecida por todo mundo como sendo uma pessoa diferente. Exatamente. Acho que é o Mas assim, lado. quando o cara começa a voar, não te irrita? Assim, tipo, porra, óbvio que ele não tá voando. Mas assim, todo mundo ia ver ele, né? Todo mundo ia ver ele. Por exemplo, eu fico comparando com o Aquaman, que ninguém vê, que ele fica embaixo d'água. Tipo assim, é um herói xoxo, né? Cara, tipo quando assim. o cara desce no meio de Nova York segurando um ônibus, assim, ó. Eu tenho vontade de desligar o filme, porque, pô. Mas tu entende assim, tipo, porque na verdade tu pode ver isso, de assim, olha só ele lá, não sei o quê, como é que é? Tu vira uma coisa que vira uma referência pra quem tá olhando. Mas eu acho que é muito isso, assim. A gente aqui tá falando de 4 pessoas que não gostam de filme de heróis, então a gente precisava de uma opinião. Você gosta? Você gosta? Eu gosto de filme de herói, eu gosto. O Ferrari gosta. Eu do gosto de filme de herói, Ferrari eu gosta. gosto. Então, Mas aqui, ó, eu acho o filme do Coringa, esse que a gente teve agora. Eu mudei a minha concepção sobre filmes de heróis depois do filme Mas do olha Coringa. só. Coringa não é um herói, né? Não, eu sei, ele é um vilão, é um mas... vilão, mas é que assim, pra mim o filme do Coringa... É chamado de anti-herói, né? É anti-herói. E assim, e ele não é. Desculpa. Não, mas é que o ponto é que é um filme realista. Assim, a vida é aquilo. Aquela é a vida. Mas Então, quem era o herói E do é filme? porque o Coringa se tornou o Coringa, né? Não, mas quem é o Ele herói não do filme? Quem é o herói do filme? É o Batman. É o Batman, Né? tecnicamente Ele Não, falando. não, o Batman não tá no filme do Coringa, né? Ele participa do... O Batman Não. Não como o Batman, ele parece como... ele aparece com Bruce Wayne. Ah, ele verdade. aparece com Bruce Ele Wayne. aparece com ele Bruce é Wayne extremamente... criança, né? Não, ele é extremamente mau caráter, não sei o que lá, ele... Como é que é? Ele chegou lá falando, não sei o que, engravidasse a minha mãe, não sei o que, ficando assim, ali dispersou e coisa parecida. Quer dizer, ele teve um comportamento... eu acho que ele quis passar um recado que ele também não é uma pessoa boa. E eu acho que o filme ele tenta passar essa visão meio cínica de que mundo tudo tem. Mas Mas todo achei mundo tem o lado sensacional bom o e o lado ruim, né? Não, é todo... Não, o Coringa pra mim é um dos melhores Sim. filmes dos últimos anos, assim. É um É. filme muito bom. Sim, Muito é. bom mesmo. E especialmente por isso, pela desconstrução do herói e a desconstrução do anti-herói Uhum. também, né? Porque Uhum. Que mostra que o anti-herói, que eu vou falar vilão mesmo, que o Sim. vilão ele é fabricado pela vida real, né? Mas Então, É que o vilão, ele representa todo o mal, né? E o herói representa todo o bem. E Mas aí, no o- caso, ele vira uma pessoa humana. E acho que é o lado cruel, porque na realidade a gente tem uma relação empática com uma pessoa humana, e não com uma pessoa que é artificial. Exato, mas Então o próprio... você fica e você assim, pô, mas eu podia ser ele. Tipo assim, esse era o problema que tinha o filme. Uhum. E ele, de certa forma, o filme foi cancelado exatamente por causa disso, porque dava aquela sensação, cara, eu podia ter sido aquele cara, né, daquela condição. Mas o próprio Batman também, se você pegar nos últimos filmes, assim, ele tem o personagem, ele tem uma densidade um pouquinho maior do que dos primeiros, assim. Ele fala muito do Bruce Wayne e não só do Batman. Os primeiros, o Bruce Wayne tá ali meio, né, ele existe, ele é um personagem e tudo mais, mas ele não tem profundidade, ele não tem densidade. Agora, os últimos, se você pegar, esse do Pattinson mesmo, eu acho que é um filme muito mais sobre Bruce do que sobre Batman. Com Eu certeza. não lembro, é filme novo? Não lembro. É o último do Batman.
Estreou porque na esse verdade... ano. Estreou esse ano. Mas ele É? esse do Batman é tipo do Coringa, assim, em termos de estilo de filme? Não, bem não, é um diferente. Ou filme o de Batman voa com a capa dele? Não, também. Ele é um filme bem mais realista, vamos Uhum. dizer assim. O Batman e é sombrio. isso que a gente tá falando. É. É que isso a gente tá o falando. Batman, de novo, ele é igual ao Coringa, de certa forma. Ele não tem distinção. De certa forma, ele também é uma pessoa que é antipática, que é o Bruce, né? Introspectivo, ele É, isso, que é mau caráter, fabrica uma máscara e coisa parecida. E também, no ponto de vista de herói, né? Ele tem aquela visão de ser um vigilante, né? No sentido de chegar e aplicar a justiça com as próprias mãos, né? No sentido de chegar... Olho por olho, dente por dente, Mas vamos dizer assim. tu fica imaginando a ilusão que um filme de herói cria na cabeça de uma pessoa que tá crescendo. Porque aquele não é o mundo que ela vai encontrar. O mundo que ela vai encontrar é o filme do Coringa. O negócio é que os filmes de herói hoje em dia, eles não são mais pra criança, né? Não, sim, mas você entende? Mas o que eu quero dizer é que ele cria uma imagem, assim, na vida da pessoa de uma coisa que não é alcançável, que não existe. Que não é real, assim. Tu vê um cara que, ele vai lá e salva todo mundo, e faz o bem, e tudo dá certo, e ele que salva a pátria. Essa pessoa não existe, ela não é alcançável. Mas esse tipo de história a gente vê desde os primórdios dos tempos, assim, é bem, sei lá, até os contos de fada, se for parar pra pensar, tem um herói e ele não existe, né? Uhum. Então é uma história que é contada pra gente mesmo, pra gente acreditar num bem maior. Pra gente ter esperança, talvez, algumas coisas assim. Mas claro, né? A gente tem que ficar também. Se for uma criança, por exemplo, gente, tem que explicar que aquilo ali não é a realidade. Você tá indo ali, é um entretenimento. O cinema é uma forma de entretenimento. Mas exato, assim. esse é o meu ponto. Mas que tem, um dia ela vai descobrir. Vai descobrir, mas tem alguns loucos realmente que eles se afundam naquele universo ali. Tem gente que não dá pra conversar, que o cara briga por causa de um filme, assim. Eu falei, gente, mas calma, é só um filme. Você entendeu que aquilo ali é só pra você pensar no que Participa você vai, naqueles eventos de Comic Con, se veste igual. Eu já fui em várias sessões que as pessoas vão vestidas de Harry Potter, gente. Isso acontece. Mas assim, a gente tem que entender que é uma coisa fantasiosa, né? Não Mas é uma fantasia. Traz partes da nossa realidade, porque a gente o cinema tem que instigar, tem que fazer a gente pensar e repensar em algumas coisas, mas, né? Mas o ser humano, de certa forma, ele vive nesse conflito entre o céu e a terra, no caso. Porque, na verdade, essa fantasia é o céu, né? Você chegar e fabricar uma ambição de uma coisa que é totalmente irrealizável, uma utopia. Mas a gente ambiciona isso, fabrica isso, né? A gente quer fabricar a nossa realidade. E o céu e a terra é quando a gente traz pra terra. Então, não sei, o Jim, quando fala isso, tipo assim, ninguém devia estar vendo isso, né? Pô, a gente devia ficar o tempo todo pensando assim, é o que tenho, é o que dá, é o que tá disponível, não pode fazer mais do que isso. Vai ficar limitado a isso? Não é que o meu ponto é construir um ambiente de auto-engano, né? De se enganar, assim. Mas se você tivesse que tiver certeza de tudo pra começar qualquer passo, você começava? Não é, mas não é o ponto. Eu acho que é que a gente... O meu ponto é a pessoa chegar pra, como tu sempre diz, enfrentar o mundo com as ferramentas erradas, né? Enfrentar o mundo achando que o Homem-Aranha vai salvar ela, sabe? Mas assim, a magia do cinema é justamente essa, é você sair um pouco daquela realidade. Porque se a gente fosse parar pra pensar desse jeito, a gente não contava a história de Papai Noel e Coelhinho da Páscoa, né? Sim, sim. É louco isso, assim. Agora, por exemplo, o Harry Potter... Mas é que tu tens a sensação que tu não quer ser enganado, é isso? Tu sente enganado? Sei lá, é que me incomoda, mas é uma visão pessoal, né? Claro, assim, de... Quando eu sei que o cara tá contando uma história que não é minimamente factível, né? Tanto é que tem o filme lá, o último, do Velozes e Furiosos, um dos últimos, que tem muito efeito especial, que o carro voa, não sei o quê, e aí ele voa, tipo, quilômetros, assim, né? Até cair no chão e se despedaçar. Mas... Tem uns filmes indianos muito legais, né? O cara chega e sai do helicóptero pulando e aí vai direto e entra num carro que tá 100 por hora. Duro de Matar, que joga um carro no helicóptero, nesse sentido. Que é engraçado, assim, é legal, beleza? Assim, mas é interessante que eu acho que desse ponto de vista talvez crie, né, uma sensação de realidade que não existe, né? Pode ser, mas aí voltamos naquele fato que a Aline falou. E a animação, e o Toy Story, por exemplo, um brinquedo. Então, mas assim, eu acho que muito uma coisa... O Toy Story, ele é um jogo mais sincero, né? Porque a gente sabe que é uma animação, que é um desenho.
Então eu sei que eu tô indo assistir aquilo. Inclusive eu adoro Toy Story, mas quando eu assisto eu sempre me sinto mal, né? Porque eu, sei lá, Fica triste. Fico triste porque o cara deixa os brinquedos guardados, não sei o que, eu não gosto disso. E aí ele perde mas a gente sabe que a gente tá indo ali pra ver uma coisa que não é a realidade, né? Às vezes, fora o documentário, né? Documentário você tá trazendo um negócio que é a realidade. Mas ontem, por exemplo, eu tive uma grata surpresa. Eu fui convidada pra assistir um filme ontem ali no Paradigma, que é A Mãe. É um filme brasileiro do Cristiano Burlan, que é um diretor brasileiro, que olha o que o filme retratava. Eu falei, gente, eu já vou assim com um pouco de pé atrás, filme brasileiro. Eu não sou uma entusiasta do filme brasileiro, a não ser aqueles famosos que a gente conhece, que é Cidade de Deus, que é Central do Brasil, enfim. Falei, vou lá, vou dar uma chance, vamos ver como é que é. O filme era excelente. Uma atuação de uma atriz maravilhosa. Eu não vou contar o que acontece no final, mas o filme conta a história de uma mãe que mora na periferia de São Paulo e o filho dela some. E aí tem vários agentes ali que, né, aconteceram para o filho dela sumir e no final das contas... Eu não posso dar spoiler, porque o filme ainda nem foi lançado. Mas, enfim, vale a pena assistir. Então, assim, o filme me surpreendeu muito pelo tipo de narração, que não era um documentário, mas estava contando uma história real, que a gente vive hoje aqui. Então, depende muito do estilo de cinema que você vai buscar, É uma história real ou ele está retratando uma realidade? Está retratando uma realidade. Está retratando uma realidade. Tinha uma pessoa real no filme que aconteceu aquilo com aquela pessoa. Então, bem legal, assim. Vale a pena assistir, gente. Olha, me surpreendi com a produção do filme, sabe? E como é que vocês acham as coisas bacanas pra assistir, assim? Porque eu já passei, às vezes, no Netflix e na Amazon e coisa parecida, passei nos 3 programas diferentes na televisão lá e, assim, pô, não tem nada pra ver. Tô de saco cheio, não aguento mais nada. Nada mais me encanta. E como é que pega essas energias pra assistir um filme diferente, uma história diferente? Eu imagino que vocês consomem mais, assim, então deve ser um desafio. Eu busco muito na internet mesmo, indicação, né, dessas pessoas que eu falei ali, que eu tenho as referências, eu assisto alguns vídeos, vejo ali no Instagram mesmo, e a convite também dos próprios cinemas. A gente tem parceria com alguns cinemas aqui na cidade, eles convidam a gente pra conhecer diretores novos, conhecer filmes novos, a gente tem que dar uma chance. Porque, claro, a gente vai assistir muita coisa ruim. Sim. Se você quer conhecer o cinema, se você quer ir a fundo, você vai assistir muita coisa ruim. Mas vai ter surpresas muito boas também, né? Muito boas. Exatamente. Eu acho que é muito isso, assim. A Jessie falou ali que ela não é uma entusiasta do cinema nacional. Eu já sou, assim. Eu acho que o cinema nacional, a gente tem um problema, que é o problema-chave de todas as produções, que é falta de dinheiro, que vem de falta de incentivo, né? Então, as produções, elas não são melhores e elas não são maiores por causa disso. Mas quando você começa a olhar a fundo, você vê que a gente tem obras sensacionais que são brasileiras, sabe? Eu acho massa ter aquele filme O Homem que Copiava, não sei. Gente, esse filme é genial. Eu sou apaixonada por esse Genial filme. esse filme. Muito massa. Eu sou apaixonada por esse filme. A gente tem umas coisas que são muito legais quando você vai a fundo, assim. A gente tem um episódio, inclusive, que a gente falou sobre só sobre cinema nacional. Uhum. Teve um outro que a gente falou sobre o papel da mulher no cinema nacional. E eu acho que, assim, quando você tem uma boa curadoria ali, você consegue ver obras muito bacanas. Muito bacanas mesmo. O cinema nacional, ele é explorado muito nos festivais que a gente tem aqui, né? Tem o Festival de Gramado, tem o Festival do Rio também. Então, ali a gente vê as produções que estão acontecendo aqui. O Festival de Gramado, ele é um pouquinho mais comercial do que os outros, né? Então, você vê muita coisa, porque assim... Tem muita coisa do Mercosul também, gosta, né? O que você não gosta, né? Por exemplo, assim, eu detesto produções de estilo Globo Filmes, assim. Eu acho que elas não tinham nem que estar sendo feitas com começo de história, porque a gente já tem, enfim. Mas não vou nem entrar nesse mérito. Mas o Festival de Gramado, ele já traz um pouquinho mais esse tipo de produção, assim. É esse tipo de produção que a gente vai ver de qualquer jeito, sabe? Sim. As pessoas, elas têm no caso do cinema, assim, eu falo por mim, né? Mas a gente tem a visão do cinema do shopping, né? Então, sempre quando pensa em cinema, pensa em shopping. Mas nem todos os cinemas estão em shoppings. O que a gente tem de cinema aqui em Floripa que as pessoas poderiam também conhecer, né? Tu falou do Paradigma e... A gente tem o Paradigma, que é um cinema mais cult, que tem... Aí sim, tem filmes europeus, tem filmes coreanos, tem filmes japoneses ali, tem uma curadoria bem diferenciada, eu acho que vale a pena conhecer.
O Cinemulti também traz, que fica lá no sul da ilha, dentro do Multi Open Shopping. O Cinemulti ele é bem legal, porque ele tá passeando entre o circuito comercial e o circuito alternativo. Então você consegue ver as duas coisas ali. Eles têm uma curadoria bem diferente mesmo, bem legal. O pessoal que trabalha lá, o Fernando e o Felipe, eles têm muito conhecimento sobre cinema, então vale muito a pena conhecer a programação deles ali, as ações que eles fazem também. E tem também o SIC. O SIC também tem um cinema, ele traz algumas mostras, alguns festivais ali, a gente consegue ver várias coisas diferentes do que a gente vê no circuito comercial, porque nas grandes redes é o que vai ter. O hollywoodiano, alguma coisa do nacional, mas a gente não tem muita diferenciação, porque são das maiores distribuidoras também, né? E o público que consome cinemas que não são cinemas tão comerciais assim, é um público que talvez tenha um pouco mais de conhecimento sobre cinema, ou queira buscar uma coisa diferente, assim. Provavelmente. Eu vejo sempre as mesmas pessoas, pelo menos. Sim, é o pessoal que estuda sobre isso, que tá ali na UFSC, que é o pessoal que trabalha na produção audiovisual nacional também. Eu vejo que eles trazem muita coisa produzida em São Paulo, no Rio, mas a gente tem também produções catarinenses aqui, que devem ser vistas, eu acho, né, em alguns momentos. E esses cinemas, eles trazem isso. Tem um fundo cultural de cinema aqui, que o SIC também traz algumas mostras ali. Vale a pena a pessoa entrar no site da Fundação Cultural de Santa Catarina para ver ali o que a gente tem de produção local também. Legal. E vocês falaram que lançaram, falando do podcast de vocês, né, que vocês lançaram o primeiro episódio em vídeo... Ontem ou hoje? Ontem, né? Como é que tá isso, assim? Que vocês estão... Pra onde o podcast tá indo e tal? Na verdade, é isso, assim. O nosso podcast, ele começou como uma brincadeira, porque a gente falava muito disso, né? E aí a gente falou, não, vamos deixar as outras pessoas escutarem também, vamos chamar mais pessoas pra conversar com a gente sobre isso. E aí a gente tava muito numa dinâmica de... vamos gravar hoje. Putz, não deu, vamos gravar amanhã. Aí chegou uma hora que a gente sentou, a gente falou, não, isso tá legal, as pessoas estão pedindo, elas estão dando sugestões, vamos começar a ter uma regularidade, vamos levar pro vídeo, porque esse é o caminho do podcast agora, né? E aí a gente tá bem feliz, na verdade, com a repercussão, né? O episódio em si, ele foi muito legal, ele foi muito divertido de ser feito. E eu acho que o principal é isso, assim, esse podcast não é o nosso trabalho principal, então o mais legal é isso, é a gente se divertir com o que a gente tá fazendo. Porque o cinema é uma paixão, e o podcast surgiu dessa paixão pra gente falar sobre cinema. A ideia é trazer e falar levemente sobre cinema, não se aprofundar em coisas muito grandes, em questões muito pesadas ali. Não, a gente dá dicas mesmo, escutar as pessoas, do que elas querem que a gente fale, que tipos de filme, que tipos de diretores, porque é um universo muito vasto, né? O cinema tá sempre mudando. Eu até tô escrevendo agora uma série ali falando sobre as décadas no cinema. Então, se você vê que o cinema começou nos anos 20 ali, ele era mudo. Sim. A gente tinha um cinema que não tinha áudio. Vocês já pensaram? Era preto e branco. Então, olha como o cinema vai... Né? É a experiência. Acho que olha... o 3D, tem outras coisas acontecendo. Exatamente. Hoje. Cria tendências também, né? Então, é um assunto que nos levou a falar sobre isso. A gente falava só em áudio, agora veio pro vídeo. E a gente tá muito feliz, assim, que o podcast tá tomando essa proporção aí. Legal. Aula sobre cinema, né, Ferrari? Show, eu acho bem bacana esse processo. Eu fico pensando nesse lado da comunicação, esse lado de chegar e fazer as pessoas que estão envolvidas com a história do cinema. Eu fico pensando assim, por que tu vai querer escolher um filme para ver? Assim, e eu acho que talvez a gente esteja falhando, né, nessa questão de contar uma história a respeito do filme, né, sobre o que está faltando para esse lado. Eu não sei exatamente como é que... Porque, teoricamente, no passado, talvez o marketing fizesse isso nos filmes. Hoje, como o mercado está muito mais pulverizado por causa da estratégia de streaming, isso talvez seja um pouco mais fraco, né? Então, talvez, eu não sei se a gente precisa de perfil de Instagram para o pessoal promovendo, ou podcast, ou alguém que faça a pessoa assim, isso é legal, vale a pena. A gente estava justamente falando sobre isso 2 semanas atrás, né? A gente começou a falar sobre músicas de filmes, e, sei lá, começou como? Cidade dos Anjos tem uma música do Google Dolls chamada Iris, e a gente falou, cara, mas esse filme ele acabou ficando mais conhecido pela própria música do que pela história do filme em si. E aí, na verdade, a gente estava falando sobre filmes dos anos 90 e a gente acabou entrando nessa discussão de como as trilhas sonoras de filme, não digo nem a trilha sonora, mas a música principal dos filmes, elas eram muito importantes até o início dos anos 2000, e aí depois ela... Mudou. Qual filme te chama a atenção? Eu me lembro de um filme da minha época...
Highlander. Com Queen tocando Who Wants to Live Forever. Meu, aquele filme com aquelas cenas da Escócia lá, meu, fica espetacular. Então, tu lembra do filme pela música, né? O Iris do Goo Goo Dolls é isso. A gente acaba lembrando mais da música do que do próprio filme. Eu acho Cidade Titanic. dos Anjos um saco, mas aí Titanic eu já acho... O filme também é importante, mas quem não lembra de My Heart Will Go On? Mas aí Titanic o Titanic é o caminho inverso, né? Todo mundo lembra de Titanic e lembra de como a música é forte. Agora, o Cidade dos Anjos, as pessoas lembram mais da música do que do filme em si. E aí a gente chegou, por que hoje em dia a música principal do filme, ela já não tem mais tanta relevância igual ela tinha nos anos 90, nos anos 80, e a gente chegou à seguinte conclusão. Hoje em dia, os filmes, eles se divulgam por si só. Antigamente, precisava de uma trilha sonora forte, de uma música tema forte, com um videoclipe para a MTV, para os programas de música divulgarem o teu filme também. E hoje não tem mais isso. E hoje em dia isso não é mais necessário. Então a gente tem visto, por exemplo, muitos filmes que a música tema são músicas antigas. E músicas músicas que já autorais foram. também, às vezes produzidas para o próprio filme. Mas né? isso era, por exemplo, My Também. Heart Will Go On isso é uma prática antiga. Produzir a música para o próprio filme é uma prática antiga. Mas a gente tem visto muito os filmes de hoje em dia celebrarem músicas ou músicas temas de outros filmes. 007, o Skyfall lá, que tem uma... O 007 é o principal de música produzida para o filme. Mas assim, ó, eu acho que a última que a gente viu mesmo de música forte do 007 foi o Skyfall. Foi. Sim. Que é da Adele, né? Que é da Adele. É engraçado como a própria música faz uma entrega também de sentido pro filme. É engraçado como é. Faz muito, e a gente eu sinto falta, porque, sei lá, assim, ó, o clipe do Titanic, gente, quem é que não lembra, sabe? O clipe do Cidade dos Anjos, o próprio Shrek, gente, tipo, o Smash Mouth, quando o Shrek lançou aquela música já existia há 3 anos, e o Shrek fez aquela música ser um hit. De novo, a gente volta lá pro Stranger Things. Olha a música da Kate Bush, que é de 1980 e alguma coisa, entendeu? Que ela voltou esse ano, mas ela já era uma música bem conhecida, né? Então, mas assim, ela voltou por conta da série. Só que o Stranger Things, eu acho que a gente nem consegue colocar muito. É que ele não é filme, não é filme também. Não por isso, é porque ele é um filme dos anos 80, então faz muito sentido que a trilha seja dos anos 80, né? Agora, se você for pegar, por exemplo... sei lá, o Bela Vingança. Vamos lá, de novo. Bela Vingança. É que eu sou apaixonada por esse filme, eu sempre trago ele de alguma forma. Mas, se você for parar pra pensar, ele é um filme que ele se passa nos dias atuais, mas a trilha sonora é toda 80, 90, 2000. A música que dá o boom do filme no final é uma música do Pretenders, sabe? Uma música de 80 e alguma coisa. O próprio filme da Cruella, que saiu ano passado da Disney, só tem música dos anos 70 e 80 quase. Mas é porque também é um filme que se passa naquela... A Cruella, eu também já acho bem válido. Mas ele é um filme moderno, né? Vamos dizer assim, não, né? Ele se passa... Não, ele se passa lá no... mas assim, passa... é um filme atual, vamos dizer assim. Só que ele é um filme que ele moderno, se passa nos anos 70, ele tem um figurino de anos 70, ele tem arte dos anos 70. Não faria sentido criar uma música pra Cruella agora. Então a gente teve umas regravações incríveis ali, de músicas dos anos 70 e 80. É engraçado, eu tenho uma sensação que parece que a cultura morreu na década de 80 e 90, assim, eu acho que a gente... Eu acho que morreu lá por 2005. Eu acho que é a nostalgia que a gente vem falando será que é nostalgia? As eu não sei. A cultura que te impactou mais foi aquela, né? Então, a gente tá numa época, a gente falou sobre isso também, de nostalgia dos anos 80. Os anos 80 estão na moda. A próxima vai ser os anos 90 e assim sucessivamente. De 30 em 30 anos tem um ciclo de nostalgias no mundo e é o que tá acontecendo. Na verdade, no cinema, pelo menos, você para pra pensar em tendência, o que tá muito em alta agora é os anos 2000. É que já tá passando os anos 80, né? Porque a gente tava, até o ano passado, era moda. Até o ano passado era 90, né? Os anos 80, eles já vieram... o 30 em 30 anos, vamos lá. Eu fui assistir o show do Rouge, entendeu? Mas o que tá pegando agora muito é os anos 2000, é o que tá em alta. Tanto, se você for parar pra pensar, as músicas que estão voltando a tocar são músicas dos anos 2000, os grupos dos anos 2000 estão voltando. A moda dos anos 2000, quando que a gente ia imaginar, igual a gente falou aquela vez na gravação do vídeo da calça de cintura baixa, que a calça de cintura baixa ia voltar, as mulheres odeiam calça de cintura baixa. E já quem está é que voltando. ditou isso? Voltou.
Voltou? Já está voltando. Que porque loucura. deu uma polêmica essa semana que a É que- Débora Seco usou uma calça de cintura baixa. Todo mundo Sim, viu sim. essa polêmica. É dos anos 2000. Sim. Então, É que eu tenho uma sensação que parece que até lá tinha uma experimentação, né? Tipo, na forma da arte a ser produzida. Mas que parece que a sensação é que que o enfoque ficou muito comercial. Assim, foi uma Eu decisão de acho- caminhar para ficar muito comercial. É que eu acho que assim, ó, como é muito E a aí nossa ficou muito época, enlatado, assim. como é muito a nossa época, pra gente, Pode ser, aquilo pode que estar é novo. relacionado. Mas se você for parar pra pensar, por exemplo, assim, ó, olha nos anos 80, o que era moda em termos de arquitetura? Era arquitetura, design, eles traziam de volta os anos 50. Se você for assistir filmes dos anos 80, dá uma olhada naqueles dines, naquelas lanchonetes. É uma cópia. Se você assistir Grease nos Tempos da Brilhantina e você assistir um filme que se passa nos anos 80, a lanchonete é a mesma. Então, sabe? Pode ser uma questão de ciclo, realmente. Inclusive, ela tá são lá servindo ciclos. milkshakes A gente- agora. de 30 em 30 anos. A gente tem transita em ciclos. extremos, entre extremos. Exatamente. Nos anos 80, os anos 50 estavam na moda. Agora, em 2022, os anos 2001, 2002 estão na Vão moda. começar Então, a voltar a moda Será que a gente também. vai voltar para um período de experimentação na comunicação, na arte no geral? Tomara É que eu que acho sim. que tudo se recria, Eu tá? acho que sim. Eu espero que sim, pra gente ter novidades aí também, sabe? Sim. Porque eu acho que, de Mas certa é que forma... mesmo a celebração das décadas passadas não deixa de ser uma novidade. mas... Eu acho que tudo é meio misturado. É uma Mas é- releitura, vamos dizer assim. mas né? é que Talvez, É que uma tem que ter um releitura. lado de transgressão, assim. Tem que ter um lado de chegar e ofender, agredir, e mudar, assim, como a gente teve do rock, coisa parecida, assim. Aquela sensação Como a de gente teve no Matrix, como a gente teve em vários... No próprio Avatar, né? Que a gente falou que foi uma mudança muito repentina, né? Uhum. Então, não sei, a sensação que vai vir aí. Aqui é uma turma aí, vai ficar bem louquinha aí, fazendo coisa diferente. Mas quando você para pra Tomara que pensar... seja a gente. né? Pois é. Mas quando você para pra pensar em tendência, em o que... tudo é cíclico, é tudo renovado. É isso. É. Claro, novas tecnologias vão existir, sempre vão vir, mas quando você fala de arte, arquitetura, moda, tudo é cíclico, é tudo renovado. É tipo assim, enjoou, vamos voltar para aquilo que a gente faz sempre que não consome, e aí vai mudando, né? É um Exatamente. comportamento. É um É um comportamento. comportamento. E, Legal. assim, a tendência... Eu até assisti uma palestra esses dias sobre isso ali num evento que teve grande aqui. Posso falar, né? Claro, não tem pode, problema. pode. A gente é RD A Santos. gente não tem contratinho É. com ninguém. Ótimo, ele trouxe algumas palestras que falavam sobre tendências, assim, a tendência é a gente voltar muito pro natural agora. Então, na própria vida pessoal, estilo de vida das pessoas, elas estão se preocupando mais com o natural, então a Ai, tendência odiei, é essa. odiei. Odiasse? Então, vamos ver se o cinema vai conseguir trazer isso pra dentro, porque cada vez mais as produções precisam ser mais sustentáveis, a gente tem orçamentos menores, a gente tem desafio de comunicação maior para distribuição, para veiculação, para tudo desses filmes, né? Muitos e muitos canais, então isso aí eu acho que vai ser um desafio aí para a indústria nos próximos anos. Mas é um desafio, mas também ter muitos canais também é uma eu acho que é uma coisa boa. É uma Eu acho que eu facilidade, vejo como né? uma coisa boa. Eu acho que em Uhum. termos de distribuição fica cada vez mais fácil. É. Sim, tem muito mais espaço, né? Tem muito mais espaço. Muito Mas massa. também caminhando para consolidação também. Eu acho que vai ter talvez hoje teve uma certa distribuição, né? Uma estratégia de cada um tentar de uma maneira diferente. Mas isso é uma corrida para o jogo de ganho zero, né? Então vai todo mundo chegar e ficar no mercado extremamente competitivo e vai ter muito poucos atores que vão aguentar sobreviver naquele ambiente de distribuição de vídeos. Eu acho que vai ser difícil. Exatamente. Então, não sei, vai ser meio doido, assim, eu não sei. Vai ter um processo de mudança bem... A parte de consumo de conteúdo, né? A gente tá Vai. falando até de podcast, de coisa parecida. A quantidade absurda de conteúdo que tá sendo gerado. Até porque a gente tem, hoje em dia, até facilidade em produzir conteúdo. Né? É. A gente tem uma facilidade muito maior do que tinha antigamente, sabe? E as pessoas, elas estão gerando entretenimento com R$0, né? Se você Uhum. parar pra pensar. Então, Sim, total, né? Somente com o que tem disponível Com o que estão tem, fazendo alguma coisa, né? E a minha, Só conta, a minha conta é que a coisa que tá caminhando para fazer, tá ficando escasso, de certa forma, é sentido de vida, assim, é sentido de propósito, coisa parecida. E as pessoas estão ficando desesperadas por esse sentido. E a gente vai ter que fazer essa mágica de fazer isso acontecer, assim, essa é a minha percepção. mas Eu não sei se teve na Rede acho Summit. que Talvez é por isso Eu não que o apresentei natural lá. esteja na tendência para voltar, né? Isso é o que tá dentro de cada um, na verdade, né? E a pessoa precisa se buscar, né?
se buscar, porque senão realmente ela ficar dependendo pra estar bem, dependendo de fatores externos, aí Porque é Acho que é bacana. um outro papo. Mas é outro podcast. Vamos aproveitar, a gente Falar de quer saber religião. as redes de vocês, né? Como é que o pessoal pode se inscrever no podcast que vocês estão produzindo, seguir vocês em redes sociais. Vamos lá, então. Cinegirls no YouTube. A gente tem Cinegirls também no Instagram, né? É um canal que tá iniciando ali no Instagram e no YouTube também. O YouTube tu procura por Cinegirls, como o canal ainda é novo, a gente ainda não tem o número de inscritos pra ter um link, pra ter um nominho ali e tal, mas se vocês ajudarem a gente, A gente Vocês vai precisam crescer. de 4.000 horas e 1.000 inscritos. A gente passou por isso. Ó, Mas- adorei, uma Exato. estatística ótima, já Exato. sabemos agora. Exatamente. E a gente tem os nossos Instagrams pessoais também, que o meu é @JessLodio, a da Aline é o @AlineCalai. E nós estamos no Spotify, que é onde nós começamos o ano passado. Lá nós estamos com 29 ou 28 episódios já, né? Se eu não me 29, engano. né? É Legal. por aí, 29 episódios. Qual é o episódio Ali- emblemático ali que vocês têm? Qual é o mais Ixi. emblemático? Tem vários. Qual que você gosta mais? Eu tenho meu episódio preferido, que é o meu que eu mais gostei de fazer, mas talvez ele não seja o que as pessoas mais gostaram de ver. Que a gente fez a gente falava tanto de um filme chamado 10 sei. Coisas que eu odeio em você, que é um filme do final dos anos 90, um filme para adolescentes baseado em uma história de Shakespeare, que a gente foi obrigada a fazer um episódio só sobre ele. Esse é o meu episódio preferido. Tá. Mas os dos filmes dos anos 90 também, Também né? são muito legais. O meu episódio favorito é aquele que a gente gravou com a Carol Ribeiro. Que ela faz a cobertura dos Oscars pela Que TNT legal. lá no Tapete Vermelho. Então ela trouxe muita informação de De bastidor bastidor, pra aham. gente. Ali naquele episódio é o meu favorito. Mas eu gosto de todos, né? Ou seja, A maratona. gente pode falar sobre cinema a vida inteira, que não vai cansar. É isso. Maratona, hein? E uma coisa que a gente sempre faz, que a gente procura fazer no podcast, é, por exemplo, assim: vocês nunca fizeram um episódio sobre heróis da Marvel. A gente não gosta. Então Uhum. a gente não vai falar sobre o que a gente não sabe falar. Ótimo, Então é muito excelente. isso, assim: É. filmes dos anos 90, filmes dos anos 80, das coisas que eu odeio em você, o papel da mulher no cinema. Agora a gente vai fazer um só sobre trilhas sonoras, Só sobre né? trilhas sonoras. A gente já tem alguns episódios que a gente fala sobre as muito. trilhas Tem um sonoras, episódio mas sobre musicais lá do Tem um começo. episódio Tem que falar do musicais. Highlander, eu já falei. Já aí, dei a ó, dica, já a dei a gente dica. vai trazer a Vocês lembram desse indicação filme? Vocês viram esse filme? Vocês viram esse Highlander? Sim, Aham. mas o Highlander tem muitos Highlanders, né? Não, o Teve- primeiro, né? Não, os outros não contam. Os Os outros outros não Não, Só tem o É o primeiro. Highlander do Queen. é porque eu só conheço o primeiro. Não, os outros nem contam. Mas é um filme essa bem ideia legal. de começar de falar de trilhas sonoras veio por causa de uma música do Queen também, que é um filme bem dos anos 90. A gente lembra, porque a gente era criança na época e adorava, que era o Nós Somos os Campeões, que tinha a música do Queen, aí a Oi. ideia É, de falar sobre trilha sonora veio disso. veio disso. Agora eu Que é lembrei um- daquele. O filme virou série, tá? Inclusive. Esse tá no Disney. como série Aquele filme agora. com a música do Vangelis e dos caras correndo, que é bem emblemática também. Como é que é o nome daquele filme? Não é o Carruagem de Fogo. Carruagem de Fogo, Carruagem de isso. Fogo, quando você falou dos caras correndo, eu já lembrei. Só pode. Você fica vê aquela, como é que é a fica aquela música música. do Vangelis. Aham. Tan, 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 tan. É. É essa daí, E né? também Descoberta do Paraíso, que também é com o Vangelis, né? Também é muito forte, né? Aquela do... Descoberta, como é que ele vai pra... Como é que é pra América, né? Aquele filme contando aquela história. Lembra esse filme, não? Eu Não. vou dizer, eu não lembro. Esse tá? agora eu não consegui resgatar aqui. 1930. Não lembro. Não, não deve ser tanto assim. Mas tinha música na época do cinema mudo? Como é que Não, fazia? não. Depois eu olho aqui no celular e passo pra você. Ai, Mas é engraçado, é porque tem muito filme de Vangelis que eu me lembro que... Filmes que tem músicas do Vangelis que são emblemáticas, assim, porque o Vangelis produz uma trilha sonora legal pra caramba. Ele foi naquela década ali muito indicado pro Oscar. As trilhas dele sonoras. É muito top. Já é uma pauta pra minha coluna. Adorei. Eu já vi que a gente vai ter que fazer um segundo episódio, né? Já ficou claro que a gente vai ter que chamar vocês aqui de novo, né? Pra falar mais sobre cinema. A gente tem muita coisa que a gente não falou. Por exemplo, o que vocês acharam do tapa do Will Smith no Chris Rock. Mas a gente vai deixar isso pro segundo segundo episódio. Eu não vou falar o que eu achei. Eu vou dar minha opinião. Depois. E depois, é isso aí. Então, muito obrigado, né, pela vinda de vocês aqui, né? Muito legal trazer assuntos diferentes. A gente nunca tinha falado sobre cinema, assim, com pessoas que realmente entendem, têm a visão muito mais profunda, né, sobre a indústria e o mercado. Então, com certeza é um episódio que o pessoal vai querer consumir bastante.
Eu acho legal também a energia que vocês têm a respeito desse negócio de falar sobre esse tema. Eu acho... E o contraponto que vocês fazem entre vocês duas é muito legal, assim. Isso a gente é o oposto quando a gente fala de cinema. A gente isso é nunca muito bom. concorda. Isso é muito bom. Mas a gente não concorda, mas a gente combina. Vocês concordam assim, e não concordar. Exatamente. E é muito legal ver essa energia no sentido de chegar, vamos fazer uma coisa bacana e construir, que eu acho que, no meu entendimento, é assim, uma das coisas que a gente faz jogando pra plateia é exatamente isso, assim, tipo, mover as pessoas pra fazer alguma coisa bacana que quer chamar a atenção das pessoas. É muito legal isso. A energia é muito boa. É muito bom. Então, muito obrigado, né, pela vinda de vocês. Sucesso. Todos os canais vão estar na descrição do vídeo. A gente que agradece muito pelo convite de vocês. Adorei. A oportunidade de espalhar um pouquinho mais, de jogar pra plateia o nosso podcast. E de falar sobre cinema jogando pra plateia. Bem isso mesmo. Adorei. Muito obrigado, então. Obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. Se você ainda não segue a gente, faça isso. Siga a gente em todas as redes sociais. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho. E agora vai lá, clica no link da descrição, abre uma nova aba e se inscreve no canal Cine Girls ali pra acompanhar todos os próximos episódios. É isso aí, gente. É isso aí. Obrigado, então, aos nossos parceiros, ao Lee de Santa Catarina e ao Davi Paz Lima, da Paz Lima Comunicação, a nossa assessoria de imprensa oficial. Certo, Ferrari? É isso aí. Obrigado, gente. Muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando. Pra plateia. Valeu, tchau, Que tchau. filme, hein? É isso aí, baita filme.